O desânimo é a causa de muitos sonhos perdidos. A frustração com a realidade cria uma barreira que nos impede de enxergar além. Mas saiba que os sonhos, por mais que pareçam impossíveis, eles podem sim se tornar uma realidade. E o que irá fazer a diferença é a sua fé e a sua força de vontade. Quem não desiste, alcança. Essa é a diferença dos vencedores. Desistir não pode ser uma possibilidade. E nesse vídeo, nós vamos juntos buscar a força em Deus, para não perdermos a esperança, mesmo que estejamos em meio ao caos. E vamos buscá-la diretamente na fonte da sabedoria, a Bíblia Sagrada. E se você acredita na força da palavra do Senhor, já deixe o seu like aqui no vídeo e vamos juntos crescer em conhecimento. Amém? Eu sou Felipe Sampaio Blenk, sejam bem-vindos ao canal. Tudo na vida é uma escolha. E nós podemos viver essas escolhas tanto para o bem quanto para o mal. E nós podemos viver um dia de forma muito intensa e alegre, como também podemos viver um dia de completa desolação. Mas quando você leva os princípios da palavra do Senhor a sério, tudo muda em sua vida. Tudo se torna diferente. E eu sei que a vida é muito difícil às vezes, mas na maioria dos dias, somos nós que acabamos complicando ainda mais. Nós nos preocupamos tanto com os problemas e com o que pode dar errado, que não enxergamos o que pode dar certo. E a ansiedade é o mal dessa geração. Nós sofremos muito por antecipação. Sofremos antes que as coisas aconteçam. Isso é como chorar a dor da injeção antes mesmo de tomá-la. E é exatamente nesse ponto que a gente empaca e não consegue mais andar para frente. E na maioria das vezes, quem mais está atrasando a nossa vida somos nós mesmos. A gente complica as coisas, perde a esperança e ainda esquece daquele que mais nos ama e que mais acredita em nós, Jesus Cristo. E sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a esperança daquilo que ainda não ocorreu, mas cremos que vai acontecer. Assim como está escrito em Hebreus 11, do verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E nós temos um grande exemplo de fé na Bíblia, que é a história do rei Davi. Davi ficou famoso por derrotar o gigante Golias e por ter sido um grande conquistador e rei de Israel. Mas se Davi atentasse ao que os homens lhe falavam, ele jamais seria um vencedor. Ele não temeu nem quando seu próprio irmão o desmereceu e o humilhou quando ele apareceu para enfrentar o gigante Golias. E o rei Davi, meus irmãos, não era um homem perfeito. Davi errava e pecava, e ele cometeu atos desonrosos. Mas ele se arrependia verdadeiramente. E ele procurava sempre estar com o coração alinhado com o de Deus. E errando ou acertando, ele era sincero com o Senhor, pois ele contava e colocava tudo nas mãos do Pai. Por isso, ele era chamado de homem segundo o coração de Deus, pois ele era muito próximo de Deus. E a Bíblia afirma a natureza pecaminosa de Davi. Ele próprio, em vários de seus salmos, reconhece a miséria de seu pecado. Porém, Davi era extremamente sincero com o Senhor, ao contrário de nós, que por muitas vezes nós nos afastamos de Deus. Se a gente conquista algo, por exemplo, na maioria das vezes
nós não agradecemos e até esquecemos de dar méritos ao Senhor. E se pecamos, nós nos afastamos de Deus por causa da vergonha. Ou seja, diariamente nos desconectamos do Pai. E isso desagrada a Deus. Pois qual o pai que não quer ajudar o filho? Qual o pai que não quer sentir que o filho o ama e confia tanto nele que chega a contar tudo o que acontece em sua vida e conta até os atos pecaminosos que passam dentro de sua cabeça? E nós precisamos ser assim com Deus. Precisamos ser sinceros em tudo, pois Deus se agrada dessa proximidade e dessa confiança. E é nesse exato ponto que nós temos falhado com o Senhor. Pois o rei Davi, meus irmãos e irmãs, era um homem imperfeito. Porém, ele sabia que dependia da graça e do poder do Espírito Santo. E Davi temia a Deus e não aos homens. Essa era a sua diferença. E o que eu quero mostrar com esse exemplo de Davi é que mesmo que você esteja passando por turbulências na sua vida, mesmo que você tenha errado, e mesmo que você esteja caído e no pecado, Deus não desiste de você. Por isso você precisa se enxergar da mesma maneira que o nosso Pai Celestial nos vê, como seu filho querido e amado. Assim como Paulo escreveu em Romanos 8, do versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E mesmo numa época tão difícil como a nossa, Deus continuará restaurando vidas e usando pessoas. Deus entende que podemos cair, tropeçar e nos prostrar. O propósito de Deus é que não permaneçamos nessa condição para sempre. Pode ter certeza que Ele quer a sua vitória. E tanto Ele quer a sua vitória, que Ele deu seu único filho para morrer por mim e por você. Jesus Cristo pagou um alto preço pelos nossos pecados. E se Deus não desistiu de nós, então não desista de você. E viver uma vida com otimismo nos leva a ter novas visões, novas propostas e novas perspectivas. Mas se ninguém acreditar que é possível ter um futuro melhor, quem é que vai se mexer para criá-lo? É preciso crer, agir e persistir. Assim como está escrito em Isaías 40, dos versículos 30 e 31, que diz o seguinte: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Meus queridos irmãos e irmãs, depois das provações, sempre vêm as vitórias. E nesse momento você verá que tudo de ruim que aconteceu foi o caminho para alcançar a sua vitória. Ter fé é a melhor forma de ter expectativa para seguir adiante. Lute e jamais deixe uma derrota se tornar o fim. Deixe apenas que ela seja o caminho para uma vitória espetacular. Nunca deixe de sonhar, pois Deus acredita em você. Ele te ama e quer o seu melhor, mas não podemos desistir com qualquer dificuldade. Acredite no Pai e acredite em você, pois assim diz o Senhor: tudo é possível àquele que crê. Glórias a Deus e aleluia! Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre com todos nós. E
que Deus possa abençoar a sua casa e a sua vida. E peço para que vocês compartilhem essa mensagem de Deus para outras pessoas. O Evangelho é para ser espalhado. E que possamos dar o melhor de nós e mostrar o nosso melhor lado sempre. Amém? E espero vocês no próximo vídeo, se essa for a vontade do Pai. Um forte abraço e fiquem com Deus.